Boa noite, vamos fazer barulho, rapaziada! Que barulho é esse? Tá muito fraco, mais! Agora sim, tá parecendo festa das periferias. Vamos treinar aplauso, então? Vamos aplaudir agora a galera que faz a tradução em Libras. É, importantíssimo! Bom, aí, quando vocês tiverem assim, câmera por perto, começa a sorrir e ficar bonito, porque a gente está fazendo... Ó, a galera ali... Nem precisa fazer força aqui, né, gente? Vamos combinar, né? Então, tá rolando uma transmissão ao vivo pelo Facebook e flashes lá no Instagram. Então, né? Qualquer coisa, faz aquela pose, mostra o melhor ângulo. O meu é esse por causa do brinco, né? Se ficar assim... Bom, a nossa homenageada desse ano é a escritora Maria Firmina dos Reis. É uma escritora maranhense, negra, e que lançou o primeiro romance da América, do Brasil, e foi apagada. Por que será? Porque é negra, né? Então, nós estamos resgatando essa história. Quem quiser conhecer a figura da Maria Firmina, a Poeme-se, que é nossa parceira desde o começo, tem uma camiseta linda lá embaixo e que vale a pena ter. Olha, a Poliana tá ali, vamos aplaudir essa menina é muito boa, a poetisa. Foi em 2015? 2016, estava rolando uma flup e não tinha o que fazer, né? Me botaram lá e falaram qualquer coisa. E eu resolvi pegar uma galera na plateia. Essa menina subiu no palco, gente, começou a falar poesia, foi um escândalo. E depois você venceu o slam, né? Tá vendo aí? Venceu o slam em 2016. Vamos aplaudir essa galera do slam, tem slammer aí! Muito bom! Então, hoje, às 9 horas, nós vamos ter a final do Rio Poetry Slam. Imperdível, às 9. Às 8 horas, nós vamos ter o Prêmio Carolina de Jesus, que é uma premiação super legal, que a gente sempre busca assim, pessoas importantes dentro da literatura brasileira e que vão receber esse prêmio aqui. Hoje é um dia muito especial para todos nós, né? Porque acho que nunca teve uma flup tão negra. Quando eu falo negra, ela é negra, amarela, azul, vermelha, rosa, parda, é tudo. Porque o mais bonito desse Brasil é a amálgama. Acho que é isso que a gente tem que passar para o mundo. A coisa da mistura e da gente caminhar para frente sem ressentimento, apesar desse momento difícil. No primeiro dia da Flup, nós tivemos um desfile fantástico, onde 14 estilistas homenagearam as mães das crianças que foram assassinadas pela polícia do Rio de Janeiro. E o desfile foi maravilhoso. Vocês já devem ter visto aí pelos corredores, assim, esse modelo, acho que eu vou botar aquele amanhã, esse que está comigo, que eu estou amando, aquele ali também, e essas peças estão sendo vendidas. Toda a renda vai ser revertida para as associações de mães de crianças que sofreram com a violência, a truculência do nosso Estado. Então, se vocês puderem contribuir, vai ser maravilhoso. Eu sei que as peças são caras, mas vocês vão ter uma peça única e com uma causa super nobre, beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa, para não esquecer de nada. Falei tudo. Então, eu vou agora anunciar a nossa mesa, que vai ser As Áfricas Possíveis, com Feuine Sahar e Thaís Selasi. A mediação é do Nick Barley. E vamos falar de afrotopia e afropolitismo. Tem coisa pra caramba aqui para falar, mas não vou falar nada, que acho muito melhor ver a mesa, né? Então, eu vou convidar aqui, vamos fazer bastante barulho, tá, gente? Não precisa nem ensaiar, né, de novo. Então, Feuine Sahar, por favor. Ah, não, eu tô doido, não é nada disso, bem que falaram que não era isso. Então a gente muda tudo. Apaga isso lá no Facebook, para não pagar mico em rede nacional. Antes, eu falei do slam e nós vamos receber aqui um slammer maravilhoso que vai falar umas poesias e depois vocês esquecem que eu falei da mesa que eu venho aqui anunciar de novo. Então, chega aí, Vox Sambu, barulho! Bonsoir, bonsoir. Vous allez bien? Vocation
la paix, juste vivant bataille. Violence entraîne souffrance dans tout camp partenaire. Mais restez vigilant pour ne pas exterminer aux petits frères. Même gens indigènes, t'as vivre en Haïti en paix. Christophe Koula, Claude Pagnol, tiye yo pour des, pour l'or. Depuis l'or, génocide, Soudan en tout temps. Petit Africain, pas jamais qu'à prendre. Pas tant nous qu'à tourner pour attendre. Si ou attendre Manhattan, ou qu'à faut même Jonathan. Si ou pas jouer son remè son gagné. On nous fait un combat pour nous mettre Haïti du bout. Avant le trop tard pour estimer nos paroles to bout. On prend route pour nous bataille dans bataille. Yo marayicien sous plantation, coup bétail, manger paille. Consomme nos cap, mon caïn pour trop faille. On frappe pied dans la terre, ne bouquet pas ses trailles. Nous dit assez, c'est assez. Marivante yo serré. Les EV déterminés, faut que ça renverse. Trop génocide, ça tant qu'on son acide. Gardez Timonio, pour yo tant qu'on c'est plastique. Moi dis ça critique. Politique sans conscience, malhonnête, assassin, c'est mouvement satanique. Côte Jean-Dominique, Patrice Lumumba. Esprit pour être vivant, avec Che Guevara, tant que Mandela, combattre pour la justice, jusqu'à ce que nous ayons victoire, nous reconnaissons qui s'agisse. Pas vite de parole, si ce point traité comme bourrique, grand-papa de mourir ou kidnapper toute femme dans le facteur, ou penser ça fait sens, puis agir dans souffrance. Petit esclave, pas jamais gain droit, yo pas égal devant la loi, sans représentant, yo kidnappé dans noir. It's time for revolution, this is our mission. Exécution n'importe façon, regarde nos protection. Trop jeunes garçons petit confiance avec la raison, son système de pendaison, détruit avec poison. Yo harcelé tellement, yo fait tout le monde dos à dos, pour intérêt yo, jeté dans bateau, l'enrivé yo traité nous ton gal salaud, men gen sans kako, yon journal vaincu yo. Muito obrigado, muito obrigado. Então, como é o maratão, então, tem o que faz muito rápido, né? Não temos tempo, todo mundo tem que correr nesse tempo agora. Já. Você sabe por quê? Não tá aquele personne, pas que pour personne. La vie tourne un marathon, tout le monde veut champion. Compétition fait oublier signer en conscience, pas en patience. Matérialiste, superficialiste. S'autodestruction, poison pour yon nation, coup de passion. Nous toujours fermes maintenant yon tension. Focus rationnel, fait oublier problème réel. Nous besoin manger, éducation, action de santé. Vox en beau point gros, si ton petit monde gango. Nous déjà connaît refrain, la misère pas doux. Contre l'amour, ou qui dit ou gagnons que ben l'amour. Pour seulement qu'à paraître noble, ou pas même drôle, ou pas gain rôle. Tranquille, c'est pas jou pas ou. Dans les pas ou. Faut nager pour nous cailler bouilli. L'île est dans cette fois-ci, faut que n'est pas nouillé. Ou chita ou pose, aucune question pas posée. Combien de dirigeants qui ont cerveau paralysé, brisé, qui ont un squelette pulvérisé, quelqu'un qui connaît utilité, qui ont qui boisé, pitché tête ou bien haut pour qu'arriver. Ils ont réussi son projet réalisé. Ils ont pète de moins son tête de plus en vérité son bénéfice. Souffle les sorties sous l'oppression, font sacrifice, fils. Mais fait activiste, car j'ai tout vis. Ils ont plus danger passer n'importe quel virus. Affirmatif, actif, positif, véatif. Restez branché à compagnon qui constructif. Nous besoin chef. Simple, précisément, on leader. Moi, las. Moi, camper en place. Moi, chercher mon power dans le atlas. Tête coincée dans la glace. Comme mettre qu'au carapace. Gardez-moi tant qu'on vorace. Rentrez-moi dans le casaque figidi tant qu'on calebasse. Yon croix sur un mur. M'boko jambes sûres. Dis-moi que vieilles maris sont blanches et sont femmes pures. Hein? Tout ça qui nous dit, c'est dur. Démasqué devant ma religion sans pourriture. Bandir, je reste fier de ma culture. Bandit, ma président jusqu'à ce qu'elle me frie. Mentir au sentier, faut qu'elle répartit. Génération me garde, nous pas marcher dans le zombie. Mais crois maman, mais crois pas pour venir piler. Moi-même, c'est un bercy, maya qui liberté. L'église, c'est show business. Mais yo fait trop fils. Y a fait la jeune n'importe comment dans nom Jésus Christ. Muito obrigado. Merci. Não, não. Vocês estão muito tímidos, gente. Mais barulho, né? Pelo amor de Deus, o cara sai lá do Haiti, vocês não fazem barulho? Agora sim. Merci, chérie. Bom, quem precisar de tradução para inglês ou francês, é só pegar lá fora. Tem gente que às vezes esquece, né? Então tem que ter um documento com foto. Beleza?
Vamos precisar? Não. Então, podemos seguir em frente. Então, agora, vocês vão fazer... fingindo que eu não falei, tá? A mesa Áfricas Possíveis. Convido Taê Selassie. Aplausos. Bienvenue. Feuine Saar. E quem vai mediar a mesa é o Nick Barley. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, and good evening, and welcome to this FLUP event. I will be speaking English this evening, as will Tai. Eu vou falar em inglês. Felize vai falar em inglês e Feuine vai falar em francês. Meu nome é Nick Barley. Eu sou o diretor de um festival literário em Edinburgh, na Escócia, e eu tenho muito orgulho de ter sido convidado para entrevistar esses maravilhosos escritores. Eu gostaria de agradecer ao Júlio, Écio, por esse maravilhoso festival aqui no Rio. Essa parceria, essa mesma parceria que trouxe Djamila Ribeiro e também o grupo Corpo Sinalizante para Edimburgo esse ano. E essa mesma parceria que tornou possível que a Thaís visitasse aqui a nossa cidade, a cidade do Rio de Janeiro. Obrigada, Júlio. Esse festival tornou possível essas conversas internacionais. 5 anos atrás, eu tinha uma parceria com um festival francês que tornou possível com que Feuine Saar visitasse Brazzaville para um festival literário. Então é fantástico que a gente tenha aqui juntos com essa parceria um escritor cuja primeira língua, uma escritora cuja primeira língua é inglês e um escritor cuja primeira língua é francês. Então, por favor, aplausos para Feuine e para Taís Selassie. E também gostaria de agradecer, aliás, para os nossos intérpretes de línguas de sinais e também aos nossos intérpretes nas cabines. É fantástico o que vocês fazem para tornar possível essa nossa comunicação. Muito obrigada. Então, o assunto daquele festival em Brazzaville 5 anos atrás era justamente a África que está para vir, que está chegando. Eu acho que é interessante que essa noite a gente cubra esses mesmos terrenos que nós lidamos 5 anos atrás. Como Feuine diz no seu livro maravilhoso, Afro-Utopia, que eu vou citar brevemente na minha terrível tradução, para lidar com esse assunto do continente africano, uma tarefa tão árdua, com tantos estereótipos, clichês e atitudes mesquinhas, pode afetar o modo que nós sabemos na realidade. Então é difícil ver a África. E como Feuine Saar diz, em 2005, ela diz, nós somos a mais nova geração dos imigrantes africanos vindo para essa nova irrealidade. Você nos conhecem através desses jargões de Nova York, através das éticas afro-americanas, não cidadãos, mas africanos do mundo. Então, hoje, nós temos aqui 2 grandes escritores, autores internacionais, que podem nos ajudar a ver claramente, através dessa neblina, do que é ser a África, ou a África que está chegando, que está vindo. Então, vamos começar com o passado e vamos voltar com vocês, Tai e Feuine. Tai, me fale sobre as línguas com as quais você cresceu e as línguas que você escolheu falar. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de falar a todos vocês que eu estou tão feliz de estar aqui de volta ao Brasil, mas eu estou um pouquinho doente. Eu falei com os meus amigos que é uma reação ao seu presidente atual.
Eu estava bem quando eu deixei Lisboa e agora definitivamente eu estou doente, mas estou muito contente de estar aqui com vocês hoje à noite. Em relação à sua pergunta, Nick, meu sentido de linguagem é uma coisa que eu tinha que resolver dentro de mim. Eu nasci na Inglaterra, cresci nos Estados Unidos, então, surpreendentemente, minha língua nativa é inglês. Minha mãe, ela fala Yorubá, que ainda é falada aqui no Brasil, na Bahia, e o meu pai também fala outras línguas africanas. Como ele disse, quando eu encontrei pela primeira vez o discurso liderado pelos Google, perguntando por que tantos escritores africanos não escrevem nas línguas nativas e sim nas línguas dos colonizadores. E é isso que eu faço. Eu só tenho acesso a inglês. Mas como eu já compartilhei com vocês, quando eu comecei a pensar em inglês, talvez seja a língua dos meus colonizadores, mas o meu inglês pertence a mim, no sentido que o inglês que eu falo, o inglês com o qual eu penso, é mais importante o inglês que eu escrevo, é uma língua ligada a minhas experiências e aos meus encontros com experiências em todo o mundo. Então, eu cheguei a dizer, eu escrevo em um inglês que pertence a mim, que foi deixado para mim pela Inglaterra, que colonizou os países de meus ancestrais. Então eu herdei esse inglês e eu mudei em alguma coisa que é minha, pertence a mim. E nos últimos anos você tem vivido em diferentes países, na Itália, na Alemanha, em Portugal. Que outras línguas você fala tão bem quanto inglês? Eu posso dizer que, desculpe, uma coisa que eu aprendi dos nossos colonizadores é que você tem que ir ali colocando sua bandeira em qualquer lugar. Então, pós-colonial é assim, quer dizer, você vai lá e conquista a Itália, a Alemanha, e agora eu estou trabalhando em Portugal. Então, eu pego as línguas, os pedaços dessas línguas. Acho que é uma arrogância muito profunda que permeia todo esses países onde você vai nesses lugares e não aprende as línguas que estão falando. Quer dizer, é uma coisa que vai evitar, vai impedir você de escutar o que as pessoas têm a dizer. Por exemplo, em Lisboa, todas as pessoas falam inglês, mas isso significa que eu posso entender você, né? Quer dizer, significa que vocês podem entendê-los. Então, isso é o tipo de conversa que eu estou interessada em ter. Eu falo italiano, um pouco mal alemão, português é uma língua que eu quero aprender, então eu estou reunindo tudo isso. E o inglês, claro, sempre envolvendo a minha comunicação. As línguas que os seus pais falavam, eles te ensinam outras línguas? Não, na verdade, é muito triste o que aconteceu com aquela geração dos estudantes africanos. Eu mencionei num artigo que eu publiquei hoje no New York Review of Books, falando justamente dessa perda das gerações dos estudantes africanos, porque eles vieram de outro continente para estudar direito, engenharia na Inglaterra, nos Estados Unidos, e muitos deles tiveram filhos, né, no exterior e pensaram que era mais importante que os filhos falassem um inglês perfeito, um francês perfeito, do que aprender o Yorubá ou o Wolof. Então, foi uma espécie de angústia, grande angústia para mim quando eu percebi o quanto minha mãe tinha investido no aprendizado das minhas línguas, sem nunca me ensinar a dela. Então, agora que eu tenho uma filha, meu filho é um grande prazer para mim que ele fale também outras línguas. Feuin, nos fale sobre as línguas que você escolheu falar. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, j'aimerais d'abord dire que je suis très heureux d'être là. C'est ma première fois au Brésil et je remercie donc Julio et tous les organisateurs de m'avoir invité.
todos os organizadores por terem me convidado. Eu nasci no Senegal. Até os 2 anos, eu ouvi a língua seré da tribo dos meus pais. Mas meus pais se mudaram para a França antes de eu aprender a falar. Então, os 5 anos seguintes, eu comecei a falar francês. Eu fui escolarizado em Estrasburgo, na França. E quando voltei para o Senegal, aos 7 anos, comecei a aprender o Wolof e a falar o serer, o idioma dos meus pais. Então, a minha língua materna é o serer, que é a língua da minha mãe e do meu pai. Mas eu falei esses 3 idiomas durante minha infância: o serer, o wolof e o francês. Mas eu falei francês antes de falar os outros idiomas. E algumas pessoas me criticam porque eu escrevo em francês e me colocam uma identidade linguística ligada ao serer, ao wolof, e me perguntam se eu estou traduzindo, mas eu digo que minha relação à língua é individual e é vinculada a um contexto específico que não pode ser generalizado. Eu considero que o francês também se tornou uma língua africana, como as outras. E eu sempre respondo: quanto tempo você precisa falar um idioma para que esse idioma se torne seu? E, na verdade, nós falamos francês o tempo suficiente para que seja nosso. As circunstâncias foram dolorosas, mas isso faz parte da história das línguas. A colonização, mas o desenvolvimento desses idiomas trazidos pelos colonizadores é muito mais complexo do que a gente vê em aparência. Cette combinaison extraordinaire du do Senegal e o francês, que é uma língua falada mais na África Ocidental do que na França. Quer dizer, 3 formas de comunicação que nascem naturalmente. E também árabe. E também inglês. É muito importante que você fala do francês como uma língua africana. Porque tem alguma coisa absurda na noção de que a língua não é flexível e que não está sempre se desenvolvendo. E não é o caso, absolutamente. Todo mundo que pegaram o francês ou o inglês através do globo modificou essas línguas. Isso me surgiu aqui na mente, né, do nível pessoal, local. Eu frequentemente falo: deixa eu fazer isso, let me do this, deixa-me fazer isso. O que fala em alemão fala: por que você começa tantas frases com let me, deixe-me? Eu nunca ouvi, aí eu falei com a minha mãe, é uma tradução de Yorubá, do Yorubá, porque a gente sempre começa uma frase dizendo let me, deixe-me. Vamos esperar, né, que o Brasil e os Estados Unidos tenham um outro presidente. Quer dizer, dentro da construção iorubá, isso acabou mudando também o meu modo de falar. Então, de algumas formas, a razão por que eu queria perguntar sobre as suas línguas é porque eu acho que a língua se recusa a respeitar construções nacionalistas. As línguas, elas atravessam fronteiras e elas mudam dependendo de onde elas estão. Então, isso realmente volta para a questão que você está lutando contra toda a tua vida. Quando perguntam de onde você é, e eles esperam que você nomeie um país específico de onde você é. Então, acho que ambos parecem ter de onde vocês são, que estão mais ligadas às suas escolhas, né, do que aos locais onde vocês nasceram ou de onde vocês vêm. Isso é correto? Sim, é correto, mas só porque eu sou uma escritora. Eu não diria que eu me entendo formalmente como anglófona. Acho que uma das condições
ou uma escritora, como ele já falou, Vox, aqui performando tão belamente, é que você escolhe estar completamente integrado ao lugar de onde você é, porque o seu inglês não é o meu inglês. Né? De onde quer que tenha vindo esse inglês, elas são línguas diferentes? Sim, são sim. Então isso nos leva ao que vocês escreveram. Eu gostaria de ver com você, Fallon, falar com você sobre esse maravilhoso livro, Afrotopia, escrito em 2016, e eu vi que através da sua escrita nos levou até muito mais longe, né? Eu gostaria de saber de você o que você estava tentando alcançar com a sua escrita. Economia na Universidade Gaston Berger, no Senegal, e por muitos anos eu interagi com estudantes. Quando eu conversava com eles, eu me dei conta que a imagem que eles tinham de si próprios era totalmente degradada. Isso é vinculado à deficiência, à falta de recursos. Nós somos um povo pobre, um país que representa 1% do comércio mundial. O continente vive várias crises. Talvez a África seja amaldiçoada. E todas as categorias através das quais eles são representados, esses estudantes, são estatísticas em que eles ficam em último lugar. Por exemplo, o GDP, vários índices que foram capturados pela linguagem da economia. Nesse aspecto, os africanos ficam em último lugar. Eu senti que o continente africano precisava enfrentar muitos desafios políticos, econômicos, sociais, mas também um continente extremamente rico em termos de cultura, em saberes, e o que faz a forma de ser no mundo, de estar no mundo, não se resume à economia. A economia é apenas uma dimensão entre outras. E essa dimensão tem a ver com as condições da existência, mas ela não abrange a existência toda. Eu conheço pessoas que moram em lugares em que tem uma maior organização e essas pessoas se sentem mais realizadas. Eu tenho a sensação que essas riquezas que nós temos não cabem em um léxico, em um espaço muito estreito, é uma visão de nós parcial da nossa realidade que não reflete a nossa complexidade. Então, meus estudantes me convenceram a escrever um livro com a ideia de como fazer uma sociedade e como precisamos trabalhar para isso e criar uma utopia, um lugar desejado, um lugar que desejamos que aconteça. E a ideia é que esse lugar não tem a ver com desenvolvimento, não tem a ver com a modernidade, mas é um lugar que precisamos inventar. Então, estar no mundo não é tentar alcançar alguma coisa, é pelo contrário, é criar o espaço em que queremos viver e nós podemos decidir qual tipo de equilíbrio nós queremos chegar entre a economia, a ecologia, o lado espiritual, e um espaço para a humanidade se reinventar. E o projeto não era dizer algumas sociedades experimentaram uma forma de sociedade que funcionou, mas não precisamos copiar essa forma. Nós podemos nos inspirar no que os outros fizeram, mas também precisamos produzir nossas próprias realidades. Eu não queria escrever ensaios, eu escrevi literatura, ficções, e eu coloquei meu trabalho como pesquisador e como escritor de forma separada. Mas a sociologia é uma leitura do real, mas que precisava ser recolocada no seu devido lugar. E o fato de viver
em conjunto e de fazer uma articulação política, espiritual, era importante. Tínhamos que inventar um discurso que possa abranger tudo isso e inventar novas formas sociais, que essas formas sociais que nós conhecemos não são eternas e que nós podemos mudar isso, e quando decidimos aonde queremos chegar, nós podemos correr atrás dos recursos para fazer isso. Essa é a ideia da utopia. Nessa tentativa de descrever um modo de ser que vai além da economia, que vai além da estatística, e também é uma retórica do desenvolvimento, essas ideias coloniais, esses problemas coloniais que a África tem. Mas é irônico que você chegue a esse modo de escrever através da sua poesia, da sua posição como economista, né? Eu conheço também essa realidade porque eu vim dela, mas o que me definiria melhor é que eu tento construir uma experiência num encontro de várias humanidades e de várias disciplinas. Eu sou economista, também sou escritor. Então eu tento perceber a realidade no seu relevo. Eu tenho índices para calcular a riqueza de uma nação, o valor adquirido, mas também eu sei que fundamentalmente elementos quantitativos nos dão informações, mas elementos criativos e artísticos, literários e históricos nos esclarecem. Esclarecem a nossa realidade. E essa realidade tem uma espessura, os objetos da realidade, o real, tem uma densidade. E para entender essa densidade, precisamos usar vários óculos, vários pontos de vista, e um dos nossos erros é ter partido real e com pontos de vista específicos e não conseguir juntar esses pontos de vista. Eu fiz uma crítica é preciso recolocar as diversas disciplinas em seu devido lugar. Indo da especificidade da sua própria existência para pensar em um enorme continente. Essa é a diferença de Accra e Dakar, né? 3 mil milhas. E é uma pequena parte da África Ocidental. E ainda assim a coragem, a confiança de descrever essa condição da afro-utopia. Como que você conseguiu ter a força de fazer isso? Geralmente nos falam que a palavra África tem que ter um S, porque existe a pluralidade, mas nós já sabemos disso. Existem várias Europas, várias Américas, várias Ásias. Isso quer dizer que a unidade não é o oposto da multiplicidade. O continente é um conceito. E ele é simbólico, é um projeto. Então, todos os países do continente africano atravessaram as mesmas dificuldades durante os últimos anos. O projeto de emancipação do continente pode ser um projeto unitário. Temos consciência da diversidade, da multiplicidade, é uma cautela. Eu acho que o segundo capítulo do meu livro, eu falei de Alger, do Cabo de Boa Esperança, que do norte ao sul, o continente é extremamente diverso. Sabemos que o continente é diversificado, mas tem pontos em comum, pontos culturais, existe unidade dentro da multiplicidade e essas noções não são contraditórias. Mas eu queria dizer que a África como conceito, a entidade simbólica, o que essa África deseja? Ela deseja a emancipação. E, independentemente da diversidade, podemos ver das duas formas, o específico e o global, sem que sejam opostos.
e geralmente as coisas são vistas numa relação dialética, mas somos o único continente que recusa essa tentação unitária. Quando vocês falam em cultura europeia, em cultura, sabemos que existe o pensamento grego, o pensamento alemão, etc. Mas além da crítica legítima, que consiste em dizer que não podemos generalizar demais, eu entendo isso como uma recusa de considerar que a África pode ter um projeto de uma entidade simbólica que fala de uma geografia, de uma história, mas também de um desejo, principalmente um desejo de se realizar, de emancipação. E esse desejo pode carregar um projeto que vai se desdobrar em várias configurações, dependendo dos locais. O fato de ter um projeto global não impede várias encarnações desse projeto. Então, por isso, eu acho que esse trabalho tem que ser retomado, mas eu não vou dizer como vamos fazer isso, de qual forma econômica, política. Cada espaço tem que inventar formas adequadas com seu contexto, com sua geografia, com seus desafios, mas os princípios da reinvenção de si mesmo e da criação da sua própria realidade podem ser generalizados além do continente africano. Não é apenas uma questão africana, é uma questão global. Isso está se alinhando muito ao poder do seu trabalho. No seu papel como especialista em economia, quer dizer, você está tentando analisar as economias dos estados africanos. Quando eu li o seu livro, Agile, em francês, eu pensei, bom, o economista escreveu isso. Eu fiquei realmente maravilhada quando você criou também formas de trabalhar com a sua imaginação, com outros assuntos e outros princípios. Quer dizer, eu acho que isso é verdade na maioria dos outros países do continente. Se você não puder imaginar uma realidade diferente, mesmo num símbolo, se você não pode ler ali uma imagem naquele símbolo, então você parece dizer, se você não tiver nenhum sentido de como que pode ser essa utopia. Então, eu acho que seu espírito criativo, seu impulso criativo, que informa a sua habilidade de escrever um texto como Afrotopia. Um filósofo americano, Ralph, ele falou que você acredita que o que é verdadeiro para você é verdadeiro para todos os homens. Eu acho que isso é genial. Eu acho que seu texto é genial. Eu gostaria de falar só mais uma pergunta para vocês. No contexto em que você escreveu Afrotopia, esses 50 anos do que você fala do que é o período pós-colonial, quer dizer, nos deu muitos exemplos das tentativas de outros tipos de afrotopias. Um exemplo, por exemplo, que é muito óbvio, é Júlio Meirelles, quer dizer, o socialismo, projeto socialista da África. Na visão de algumas pessoas foi um fracasso, mas talvez esse seja um passo para a sua afrotopia. Como escrever nesse contexto desses 50 anos incríveis da história africana? Primeiro, eu tive a sensação que as independências eram um momento importante para nós, a década de 1960, em que precisávamos nos reencontrar, nos apossar novamente do nosso ser e das nossas capacidades de imaginação. Não fizemos isso. Os estados pós-coloniais copiaram os modelos da colonização. O colonizador se foi e deixou suas instituições e entendemos que a ideia tinha a gente que fazer esse modelo funcionar em vez de reinventá-lo. Os colonizadores fizeram de tudo para que esse modelo institucional seja seguido. Era uma forma de ir embora sem ir embora. Os colonizadores foram embora porque foram obrigados a irem,
não por motivos filantrópicos, mas e eles se perguntaram como eles poderiam ficar, mesmo que tenham que partir, que tivessem que partir. Alguns países tentaram formas alternativas. A Tanzânia, por exemplo, tentou implementar uma revolução agrícola autônoma baseada na experiência do próprio país. Bom, o interessante não é que essas experiências falharam, é que é a contingência da história. Havia uma pluralidade de possibilidades. A história não é determinista. Uma possibilidade aconteceu porque outras não aconteceram. Geralmente, os revolucionários bem-sucedidos estudaram as revoluções fracassadas e entenderam por que as revoluções fracassaram e o que precisamos melhorar. Por isso, é importante confrontar os fatos históricos pensar o que poderia ter acontecido se. Então, a história é um espaço do possível. Não é porque o Bolsonaro está aqui hoje que ele deveria necessariamente estar aqui. É um acaso sociopolítico. Então, é importante entender que o real que a gente enxerga, a história, é apenas uma ocorrência das potencialidades do real. É uma delas. Se houvesse, se as situações fosse diferente, as coisas teriam sido diferentes hoje. Então, a realidade é muito mais ampla do que a gente vê. Isso é muito importante para as lutas de emancipação, de revolução, aprender a partir das revoluções fracassadas e talvez retomar e entender essas tentativas, por que não sucederam. E é importante. Então, o que não foi levado a cabo é um espaço de reflexão. A ideia é dizer que a história são potencialidades, e as potencialidades que não ocorreram, elas são criadoras para nós, para o futuro. Quão sérias são as escolhas e as possibilidades também é uma coisa que nós devemos avaliar. Eu gostaria de perguntar a você, Thay, sobre o seu maravilhoso romance, Ghana Must Go. Quer dizer, tirou esse título de um acontecimento de 1983. Você pode explicar um pouquinho para a gente? Em 1983, o governo nigeriano, que ainda continua se distinguindo por ações muito violentas, decidiu expulsar todos os quenianos que estavam vivendo na Nigéria naquela época. E mandaram eles para casa, para o país deles. E o nome dado para essa ordem foi Ghana Must Go, Ghana deve ir. E eles os ganeses tiveram que deixar a Nigéria, e isso deu um impacto muito grande nos seus pertences. Muitos deles foram expulsos, e eles, lembrando, obviamente, de todas as coisas que tiveram que deixar. Desculpe. Então, eles reuniram seus pertences dentro dessas enormes sacolas de plástico importadas da China e partiram. E o nome que eles deram a essa ordem, mas também a sacos que eles tiveram que levar, as sacolas que eles levaram, é justamente Ghana Must Go. Quando eu comecei meu romance, a escrever meu romance, eu não sabia nada disso. Eu só conhecia essa expressão, Ghana Must Go, Ghana Go Home. O Ghana deve ir, que é o nome das sacolas que as minhas famílias, os meus primos e a maioria dos imigrantes africanos usaram. Eu estava vendo essas sacolas em todos os natais, ou quando a gente chegava no aeroporto, a gente via esses irmãos, esses primos, falando sobre essa questão das malas, do excesso de peso. Então eles diziam Ghana must go, Ghana deve ir embora. Então eles estavam realmente
usavam essas sacolas para justamente não pagar o excesso de peso. Então tinha a ver com essas sacolas do Ghana Must Go. Na maior parte, eu tinha por ignorância que eu não sabia. Quando eu falei com a minha mãe, eu falei para ela, mas é uma questão tão polêmica, ela me dizia, por quê? Porque a Celine fez o Ghana Go Back, então quer dizer, a gente fez uma bolsa desse material. Então, mas não, de onde o nome vem. Eu não sabia sobre isso. Eu comecei a perguntar para as pessoas, você sabe de onde o nome Ghana Must Go vem? E a maioria das pessoas abaixo de 45 não tinham ideia. Como eu não tinha. Então, você pode achar como romancista que seus títulos algumas vezes te escolhem mais do que você escolhe os títulos. Então, Ghana Must Go me escolheu, mas eu escolhi manter esse título perto porque essas sacolas representavam essas coisas que vão e voltam, exílio, exposição, expulsão, perdas, quer dizer, tudo que essas sacolas simbolizaram na minha vida. Então a história só intensificou esse estado de existência dos diversos personagens no romance, quer dizer, uma família que se reúne, que tinha sido separada por experiências, pelo que aconteceu na vida deles, que se reúnem para o funeral do pai deles, que justamente morreu. E é assim que você começou o livro. Sim, isso, ele morre logo no início. Então, o que faz é que isso faz é que te permite descrever a existência desses personagens através das lentes do ser africano, mas nem sempre na África, mas nem sempre africano também. Também é uma relação complicada com a identidade africana. Eu acho que é interessante porque é verdade que os personagens no meu romance, que os pais, normalmente o pai nasceu em Gana com o meu pai, a mãe que nasceu na Nigéria, 4 crianças que todas nascidas nos Estados Unidos. E diante das coisas pode parecer que o romance é sobre a luta deles, triunfos a respeito das informações de identidade ou contemplações de si mesmo e o pertencimento àquela terra, mas na verdade não é assim. Os personagens no meu romance são consumidos pelos próprios problemas. Eles têm tantos, então eles não perdem muito tempo pensando onde que eles nasceram, de onde eles são. É para mim, o criador, que fica lutando tanto com essa questão. Claro que os personagens no romance, a razão pela qual o romance é tão interessante, tão fascinante de ler, porque a relação dos personagens é tão interessante, não importando para onde eles vão ou de onde eles vêm. Cheguei à conclusão que eu realmente insisti nessa clarificação. Quer dizer, eu não estava escrevendo um romance sobre a experiência dos imigrantes africanos, mas eu disse, sim, meus personagens são imigrantes e eles têm experiências, mas eu hesitaria em dizer que o meu romance é sobre isso. Como você estava dizendo, esse ICS, nós temos que pensar em África, em experiências, então são diferentes realidades humanas e temos que falar no plural, permitir a multiplicidade. Então, realmente, desculpo para tentar colocar esse assunto no romance, mas essa aqui me deu a possibilidade de falar sobre as possíveis Áfricas, a África que está chegando, que vem com diferentes aspectos, em diferentes aspectos do romance. Não, eu acho que eu realmente começo a usar também essas questões para a construção da minha identidade. Então, eu gostaria de pedir a você para ler uma parte do seu romance que nos permita falar sobre essa sua experiência. Bom, nessa passagem, as 4 crianças que eu acabei de mencionar estavam no funeral do pai e está olhando para fora da janela e eles estão justamente narrando os seus pensamentos ou os meus pensamentos.
Ele está sentado com a face voltada para a janela, voltando para Tyrell, olhando para a estrada do aeroporto, quanto que ele era diferente do que ele esperava, não como Mali, como Lagos, menos glamouroso, mais ordenado. Um subúrbio com poeira. Tem as coisas padrões, as coisas da África, a cor dos prédios são os mesmos, um pouco bege claro, como o ar e como a fuligem. Nós temos os tecidos brilhantes, as construções que não são nunca finalizadas, dando a tudo isso o sentimento de casa, sendo remodelado, perpetuado, meios projetos, novas pinturas, como se nunca fosse realmente importante qual era a cor. Blocos de concreto, soldados esperando as ordens, aço, maquinários que estão adormentados, interrompendo o verde. Isso era familiar. O que realmente golpeia é o movimento. Não é frenético e no meio, uma espécie de um caminho, não completamente com a ambição da Mali ou de Nigéria, mas apenas um movimento para um lugar onde ele não pode decifrar. Mesmo sinais verdes na estrada, uma prova positiva do desenvolvimento, como ele estava ouvindo falar, como se desenvolver um país, fosse remodelá-lo como se fosse uma Califórnia, com supermercados, SUVs, palmeiras e tudo isso. Crianças com t-shirts, com camisetas, com estrelas do rap, e também maçãs importadas em colunas, chicletes, bananas, jornais, esfoliações desconstruídas de esponjas, de fósforos e também algumas cores primárias dentro de sacolas importadas e produtos importados da China, tudo de plástico, todas as maneiras de botar em plástico celofane, diferentes embalagens. Um homem sem pernas, tem um menino sem sapatos, que cuidadosamente passa pelo tráfego no meio da estrada. E ele sabe que dentro desse passageiro que olha para fora da janela, tem uma mão pedindo com os dedos algumas moedas. Ele fala, vai. Não para, agitado. Ele abaixa a janela para gritar e intuir. Depois ele começa a pedir, não grite com eles, por favor, senhor. Ele diz para o motorista. O motorista olha para ele, suando. Ele pega os dólares e diz para ele, toma, pega. O motorista suga os dentes. O garoto sem sapatos pega apenas um dos dólares. O homem sem pernas sorri, um sorriso sem dente. Pega o resto, que Hindi diz. Mas o rapaz não escuta e o táxi começa a se mover. Eles são ladrões, diz o motorista. Eles vêm da Mauritânia, eles roubaram dos turistas. Nós não somos turistas, Hindi diz. O motorista começa a rir com um dente de ouro, estava brilhando, como se diz. Apenas turistas dão aos mendigos dólares. Mas rapidamente sobe as janelas e pergunta casualmente, de onde você é? Kehane olha para Tayo, que não está prestando atenção. Depois para o motorista, não muito mais velho que ele. Ele pode ver no homem uma forma muito particular de agressão, familiar de Lagos e de Londres e de Nova York, que tem a ver com o fato de que eles são ambos mulatos, homens, e obviamente corrompidos em diferentes formas pelos efeitos secundários, com cabelo. Ele, ao invés de cabelos louros e da mesma idade, que diz aos americanos que ele assume ser rico, pelo menos mais rico do que algumas dos que tiveram destino diferente. Você já esteve na África? Ele adicionou proprietariamente.
Nigéria e Mali, mas não Gana, ele insiste. Kehinde balança a cabeça e o motorista está satisfeito. Kehinde sente a necessidade de acrescentar: nosso pai é daqui. No instante que ele diz, ele deseja que não fosse, porque agora está começando a surgir uma forma de dor de cabeça, um suor, alguma coisa que está no espaço entre a sua sobrancelha e seus olhos. Ele era daqui. Além do fato que nós temos um sentido na maravilhosa língua com a qual você usa para escrever, nós também temos um sentido desse desafio, pequeno desafio das pessoas cujos pais estavam ali mortos e o motorista de táxi que vê vocês como um turista americano. Sim, exatamente. O motorista dizendo: por que você dá tanto dinheiro aos mendigos que são da Mauritânia? Se você fosse daqui, você saberia que nós não fazemos isso. Quer dizer, isso tem a ver com tantas coisas. Classe, exposição. Certamente, Kehinde, por exemplo, está exemplificando uma experiência que é familiar para mim. Também os seus pais foram nascidos na África e ele está retornando também nessa terra. Quer dizer, nós temos todos esses gestos que se faz com as mãos. Me lembra sobre alguma coisa vibrante. Tem sempre essa vibração quando eu estou em Gana. Mesmo os meus primos, eu um pouco penso, ela é realmente uma de nós? Quer dizer, ela come também comidas muito temperadas, mas não tantas como essas. Então nós temos essa ansiedade sobre aonde que nós pertencemos. Então realmente eu herdei tanto deles, então eu acho que no final eu cheguei ao ponto em que eu decidi que eu poderia imaginar um pertencimento ou imaginar uma realidade africana dentro de mim. Eu acho que é justamente quando eu pensei que, sim, tem uma realidade africana que tem um espaço para mim. Então, já que estamos falando do livro, eu acho que nós podemos dizer que você continuou a viajar pela África Ocidental para fazer um documentário, uma série de documentários, entrevistas que se chama Afroempiria. Então, mais uma vez, olhar de modo muito parecido, quer dizer, como seu personagem que olha do lado de fora da janela do táxi, quer dizer, fala um pouco sobre as suas viagens. Bom, meu objetivo era que eu não percebi um determinado ponto que no Ocidente, onde eu vivia, todas as imagens que nós tínhamos que tinha a ver com a África eram apenas não tinham jovens. Quer dizer, em todos os assuntos humanos, todos os temas humanos, nós víamos muitas jovens e crianças sendo usadas em várias campanhas, como, por exemplo, Save the Children, ou alguns mais velhos, os anciãos, sendo usados para outros objetivos, e eu estava preocupada da ausência total dos jovens. Isto é, quer dizer, as pessoas, como que elas estariam vivendo, esses jovens? Então eu viajei pela África Ocidental, eu poderia voar, mas eu achei que era muito caro ir de avião de um país africano para outro. Isso é uma outra coisa que nós precisamos mudar na nossa Afrotópia. Então eu fui de carro e eu tirava fotos de jovens dentro dessa categoria demográfica, 25 até 39 anos. Então, quem eu encontrei foram jovens que se sentiam eles mesmos e os seus pertencimentos, seus sentidos de pertencimentos
não eram realmente de onde eles nasceram. Então, eu realmente me aceitei como sendo um deles e eu estava querendo também aceitá-los como um dos meus. Então, eu tirei fotografias e registrei. Então, nós temos, por exemplo, músicos, ciclistas, jovens dentro dessa África Ocidental que estavam vivendo uma realidade muito vibrante do século XXI. É isso que ele falou, você precisa ver os artistas, os criadores, os ativistas, se você quer ver o que é possível. Quer dizer, eu adoro essa parte do seu livro que diz que nós começamos a nos perguntar por que nós imaginamos o futuro da África olhando para o passado. Por que nós estamos tentando desenvolver um país, né, que fique parecendo com a Califórnia? Por que esses lugares estão sempre tropeçando nessas decisões ecológicas que são erradas? Porque nós temos que ter essa ideia. Porque não podemos imaginar um progresso diferente, um futuro diferente, um destino diferente. Eu acho que certamente é o caso nos nossos países, quer dizer, são os artistas que, pela sua natureza, estão se perguntando não só apenas por que eu considero isso, mas qual outro acesso eu poderia ter. Então, é por isso que eu foquei tanto nos artistas, nos criadores. Eu acho que a Afrotopia também dá atenção aos criadores, os pensadores criativos. Então, eu acho que Gana, Nigéria, eu não acho que eles vão para algum lugar, mas eu realmente gostaria que eles fossem capazes de ter líderes que possam ter nascido depois de março de 1957, isto é, que viveram toda a vida na era da África independente. Quer dizer, nós não temos jovens líderes. É por isso que nós estamos sempre voltando para o passado, porque os velhos líderes, os antigos líderes, é claro que eu adoro meus avós e meus tios, mas eu acho que eles não deveriam estar liderando nossos países. Acho que precisamos de líderes jovens que nasceram na África independente. Nós precisamos de pensadores que, pela natureza deles, estão preocupados com o que pode vir a ser. Voltando para o Afrotopia, acho que é um bom momento, quer dizer, o modo como você vislumbra essa África do futuro é também não apenas baseada na sua experiência com um país, Sanoí ou Senegal, mas também tentando olhar e encontrar outras pessoas através da África. Eu também gostaria que você lesse essa pequena parte do final do seu livro. Sim, Flávia, onde ela descreve as suas viagens em torno da África. Isso é uma linguagem muito bonita. Vamos ouvir um pouco. Durante minhas peregrinações, me encontrei em cidades africanas e observei seu aspecto, a extensão da urbanização, a atmosfera. Eu tive a sensação que elas buscavam um rosto para si, que ainda não haviam escolhido sua verdadeira identidade, que elas eram sacudidas pelo vento, submissas à dinâmica de determinadas formas ou de um certo desejo de modernidade. E presas entre o passado que acabou e um futuro ainda enigmático. Existem cidades concebidas desde o início como um todo. Justamente é o caso das cidades novas como Dubai. Existem cidades erguidas. O Céline disse isso de Nova York, cidades chatas, cidades espalhadas, cidades desprovidas de bom senso, inertas, sem fôlego, sem flora e fauna, como diria Aimé Césaire, falando de Fort-de-France. E também existem cidades
em que vemos vários movimentos, várias camadas se superpõem e são sedimentadas. Essa característica me parece mais as cidades africanas têm em comum. A sensação que temos quando atravessamos essas cidades, apesar da diversidade, é o da densidade, uma sensação de densidade, de uma energia que circula, de uma vitalidade que transborda, de um dinamismo, de uma criatividade, mas também um caos, uma congestão, uma falta de ar, uma indecisão sobre as futuras formas de uma incongruidade da contemporaneidade entre vários mundos, várias épocas se misturam, várias arquiteturas, várias formas de morar no espaço público, entre a cidade e o campo, entre várias coisas. O barro, a cor do barro já levanta um questionamento, o barulho das motos, o ambiente, as feiras, os grandes boulevards, as grandes avenidas de uma cidade em construção, a impressão de uma aparência... Kigali é uma cidade ordenada, limpa, com jardins bem cuidados, os espaços públicos bem cuidados, os cidadãos respeitam as normas, os camelôs são proibidos de vender nas ruas. Existe ordem em rigor nessa cidade, a velocidade é limitada a 80 km por hora. A natureza nas colinas é majestuosa, mas falta um pouco de loucura e de imprevisto a essa cidade. Alger é uma cidade elegante, mais decadente, com seus táxis que não param, avenidas largas, edifícios públicos e, no canto, a cidade velha, uma feira tradicional, que remete a outro tempo, a outra época. E Makola se abre como uma cidade antiga, com edifícios, avenidas largas, pontes, rios e bairros com nomes inspiradores. Nouakchott é uma cidade chata, espalhada, arejada. E sua extensão se abre para o deserto. Abidjan é a cidade da lagoa, suntuosa, com muitas infraestruturas. Sua urbanização foi pensada como um todo. Ela foi marcada pelo conflito político, mas renasce rapidamente. Dakar, do lado na costa atlântica, é uma cidade tumultuosa. Só gostaria de fazer mais duas perguntas e a gente pode abrir para as perguntas do público. A primeira pergunta é onde a Nofelawin, onde vocês foram publicados. A Nofelawin encontrou uma editora em Montreal, no Canadá, e a maioria dos seus trabalhos foram publicados lá. É verdade isso? Não, meus livros foram publicados por várias editoras. Eu não sou fiel, eu troco de editor. Change Publishing Houses. Meu primeiro livro foi publicado pela editora Gallimard em 2009 na França, depois fui publicado no Senegal. Eu estive numa conferência sobre literatura e eu conheci Rodney Saint-Éloi, um haitiano que tem uma editora em Montreal. Nos tornamos amigos, nós passeamos pelo Senegal, ele pediu para eu entregar os meus textos para ele. Eu saí da Gallimard, não foi uma estratégia
muito tão esperta em termos de relação amical, de amizade humana, mas o trabalho do meu novo editor é um trabalho descentralizado. Ele publica autores haitianos, americanos, então achei interessante ser publicado lá em outro lugar com outra dimensão política. Então eu fui publiquei 3 livros com ele. Depois eu publiquei um ensaio na França com a editora Philippe Rey. E eu montei uma editora, mas deontologicamente eu não quis publicar meus próprios livros. A regra do jogo era não publicar nossos próprios textos para credibilizar, para dar credibilidade à nossa abordagem. Então, eu trabalhei com essas 3 editoras, mas talvez eu publique textos com Dim San no futuro, mas eu queria dar essa mensagem que não publicamos textos de amigos, que realmente fazemos um trabalho sério. That we really have a serious work. E através do continente africano também, na diáspora africana em todo o mundo, o quanto é importante para vocês publicar sobre essas questões africanas? Quando criamos a editora Grimsan, nós nos demos conta que a edição na África era muito fraca, de má qualidade, que tinha um problema de distribuição. Então, tínhamos 2 desafios: a militância, construir alguma coisa, e também alcançar um maior número de pessoas. Então, a gente teve que pensar estratégias em termos de custo e prazo. A ideia era trabalhar com editoras locais. Nós distribuímos muitos textos, fizemos edições múltiplas e pensamos sobre as estratégias para a distribuição dos livros. Em algumas cidades africanas, como Bamako, não tem livrarias, as livrarias ficam dentro de hotéis. Então, pensamos em sair desse esquema clássico. Esse é o trabalho do editor militante, que sabe que tem que construir uma rede para divulgar os livros. Tem a questão da qualidade do texto e tudo, mas o autor, como autor, precisa ser ouvido pelo maior número de pessoas. E, até lá, tentar as maiores formas de difusão, inclusive o audiobook, o livro eletrônico. Então, pensamos em todos esses meios. Temos, ao mesmo tempo, a posição do autor e de editor. Então, talvez seja um problema de tradução, publicar em Yorubá, em Swahili. Ela ajuda a tradução de textos imaginários, mas a tradução traz uma relação de poder. Muitos textos são traduzidos para o inglês, então o espaço da tradução é problemático. Se você traduz um texto em uma língua africana, você tem que encontrar uma editora ou alguém para publicar. E pessoas que leiam nesse idioma e escrevam nesse idioma. Tem muitas editoras militantes que fazem isso, que disponibilizam textos traduzidos. Uma editora famosa criou uma coleção com livros do mundo traduzido em Wolof, mas a difusão é muito confidencial. E tentaram traduzir algumas editoras tentam traduzir textos em várias línguas africanas, mas isso está apenas começando. Essa coleção de escritores no Quênia, mas é claro que o problema em traduzir esses textos é que eles sabem, em Wolof, eles sabem que muitas pessoas vão traduzir para o inglês ou do inglês. Então, é realmente muito difícil celebrar, fluir esse texto na língua original. Então, o seu livro foi traduzido para línguas africanas? Não. E sim. Ainda não foi traduzido para as línguas africanas,
Nisso eu estou incluindo também o inglês e francês. Foi distribuído na África, mas a barreira é justamente enorme, porque eu gostaria, obviamente, que meu romance fosse traduzido e fosse distribuído no Ghana, de onde meus pais vêm. Então, primeiro nós tínhamos que encontrar uma livraria em Acará. Aí tinha uma na época que nós conseguimos, mas a livraria ela encomendou da Penguin International e eles ficaram no porto porque eles não queriam pagar as taxas de importação. Essa questão também, ser o livro publicado na Nigéria e para depois ser levado para a África Ocidental. Então nós tivemos algumas experiências ruins com algumas romances nigerianos. Então, esse processo de impressão, reparar, não porque tivesse algum problema com o processo, com o romance ou com a impressão, mas por causa da eletricidade que era sempre cortada, porque nosso maravilhoso governo fizeram um plano de economia de energia e é muito difícil para funcionar assim. Então, por exemplo, a Shrimandadi Tik, um romancista muito talentoso, eles e editoras que encontram esse tipo de barreiras são materiais bobas para a publicação. Então, isso é uma tristeza muito grande. Quer dizer, nós tivemos o lançamento em Ghana, minha mãe foi para o porto e ele pegou os livros e levou para lá. Quer dizer, muitas coisas na África Ocidental, quer dizer, formas bonitas de tentar realizar as coisas, mas eu gostaria de ver um pouco mais de recursos e comprometimento com as editoras, como a Farafina, na Nigéria, tem outra editora também, qual o nome? Com o meu estado aqui de Febril, essa é uma maravilhosa editora, casa editora. Depois a gente pode voltar. Quer dizer, essas editoras precisam de mais recursos, eles precisam receber dinheiro, muito dinheiro do governo, porque eles precisam entender que isso é o trabalho, é isso que o Ministério da Cultura devia estar fazendo. Agora, a minha última pergunta é relacionada à situação aqui no Brasil. Nos últimos dias, a gente tem ouvido palavras como resistência, palavras como ansiedade, com muita ansiedade, sobre a situação das pessoas negras no Brasil. Vocês reconhecem essa situação onde vocês moram? Vocês estão sentindo em todo o mundo algum tipo de essa sensação de racismo em países que estão onde nós estamos vivendo essas consequências no Brasil e também em outros? Sim, eu posso responder sim. Eu deixei os Estados Unidos agora num momento em que nasceu a história difícil, onde nós começamos onde eles começam a atirar em negros pelas costas, desarmadas. Então eu cheguei em Lisboa no momento onde as pessoas são pessoas negras são agredidas em lugares, em locais noturnos, simplesmente por serem negros. Quer dizer, é uma coisa que nós temos visto através da história. Na verdade, é uma estrutura onde a economia global está localizada e se fundamenta, né? Quer dizer, uma diferença entre o Felwine, eu e você, por conta da nossa quantidade de melanina. Isto é um mito com apenas uma trágica consequência para um lado, né? Então estou vendo um momento na política global na qual essa ficção é como se alguma coisa está colocando óleo num fogo que estava morto e ele está se reacendendo. Felwine, com a sua ideia de afro-utopia, o que está acontecendo no Brasil
leva para trás essa utopia africana. I was in Italy in a context of verbal and racist violence with Salvini. Seu Alderlin, quando acreditamos no perigo, acreditamos em quem vai nos salvar. Eu vi muita gente lutar para defender os migrantes, muitos ativistas antifascistas. Eu pensei, estamos em um contexto global, seja na Turquia, no Brasil, na Itália ou nos Estados Unidos. A fera nos olha nos olhos e ela não tem medo. Os monstros estão aqui, eles nos olham nos olhos. Eles nos encaram e assumem essas ideias homofóbicas, racistas. Eles assumem essas ideias de raça e classe. Então, eu me pergunto se nós herdemos de valores democráticos abertos sem termos lutado por esses valores, e esses valores são ameaçados, e talvez precisamos nos perguntar se estamos dispostos a lutar para defender esses valores e o que esses valores valem. Quando herdemos desses valores, estava tudo bem, mas esses valores não são eternos e sempre tem que lutar para a liberdade, a emancipação, e essa luta nunca acaba. Então, qual é o preço que estamos dispostos a pagar para defender esses valores de humanismo, de sociedade aberta, de pluralismo? Então, para que isso não seja apenas um discurso, nós vamos ter que ir para a rua e lutar para defender essas ideias. Talvez essa seja a lição dessa experiência. Eu pensei sobre o Bolsonaro, que chegou ao poder no Brasil. Eu me perguntei como o Brasil chegou a esse ponto. E quando eu ouvi a mesa às 6 horas, eu ouvi um desejo de luta vindo das pessoas que são conscientes da sua história, das dificuldades, da questão da mixigenação, mas que estão dispostas a lutar, não são resignados. Então, eu vou escrever um texto dizendo que o Brasil não é só de Bolsonaro, tem um Brasil das pessoas que lutam, que não abaixam a cabeça, que sabem que tem que enfrentar essa ameaça. Eu acho que é um bom momento agora para a gente abrir para a plateia. Se vocês tiverem alguma pergunta para o Fellow-in ou para a Thay. Temos... Oi. Em português? On peut parler en français, en portugais. Très bien, vous préférez, d'accord. Je m'appelle Antonia. Meu nome é Antônia. Eu tenho uma pergunta sobre as oficinas do pensamento que você organizou. Você acha que essas oficinas são uma forma de fazer viver a afrotopia, de desenvolver uma forma de pensamento e lutas na África? Eu sei que você vai organizar uma oficina em janeiro, e eu queria saber um pouco mais sobre isso. Em Dakar, com a Chimbembe, em 2006, criamos uma plataforma de intelectuais africanos, de pensadores africanos e de um mundo que falam sobre a África. Nós tivemos a sensação que estávamos num momento em que precisávamos repensar as categorias que usamos para pensar. Tinha os textos do Achille, os meus, mas também no meio artístico tem toda uma criatividade, um desejo de reconfigurar as coisas. Então tivemos essa intuição de que havia uma necessidade de retomar essa iniciativa teórica e voltar a trabalhar esses temas. E não estávamos errados, porque quando implementamos a plataforma,
vimos que havia uma necessidade de voltar a trabalhar as noções de imaginário, as categorias. E nos anos 50, 60, essas coisas estavam presentes, mas a sociedade está em movimento e para transformar as coisas, nós precisamos abordar as coisas de uma forma mais refinada e renovar os quadros conceituais que usamos para abordar essas noções. E por isso que escolhemos a ideia de oficina, porque é uma ideia de recriação, de refundação. E esse é um trabalho fundamental. Não se tratava apenas de agir, mas também de pensar como agir. Então, organizamos uma oficina para jovens pesquisadores e artistas e perguntamos quais são os novos saberes que vocês querem produzir nos próximos 20, 30 anos para o continente africano e o mundo. O mundo precisa se reinventar, mas com outras epistemologias. E a questão do saber é fundamental, porque os saberes regulam o entendimento que temos do mundo. Então, a epistemologia regula o entendimento do mundo e não a subjetividade. E um saber político, econômico e social. E para mudar a ordem política, econômica e social, precisamos perguntar quem sustenta essa ordem. É um lugar que não é visível. As coisas parecem acontecer naturalmente, mas para mudar o mundo, precisamos abrir o mundo para a pluralidade dos saberes. Já temos, faz cinco séculos que produzimos formas diversas, mas precisamos fazer um trabalho de reexploração dos recursos cognitivos e intelectuais e precisamos começar a trabalhar isso agora. O que estamos tentando fazer no momento, na próxima oficina, gostaríamos de dialogar com intelectuais da América Latina, afro-americanos e intelectuais alternativos europeus para falar sobre as mudanças do mundo e a vulnerabilidade de certas categorias sociais. Primeiramente, gostaria de parabenizar os participantes. Pela sua intelectualidade, pela abordagem temática muito pertinente, principalmente para nós africanos que vivemos aqui no Brasil. Eu gostaria muito de tentar realçar com os participantes a respeito do continente africano, né? A gente sabe que a gente é de um continente em que a gente é um grande exportador de grandes produtos para o mundo, tanto produtos quanto mão de obra, não é? Tanto é que temos bons africanos espalhados ao redor do mundo, tanto para a Europa, para a América do Norte e do Sul. Porém, que a gente vê uma grande disparidade em termos do africano que sai da África para a Europa, para a América do Norte ou do Sul, tal qual o Brasil, muito devido à sua desacreditação. Quer dizer, não se tem... O europeu, quando vai para a África, o norte-americano, quando vai para a África, no geral, ele vai com uma inserção muito grande. Nós não vemos essa situação inversa, quer dizer, de africanos vindo para o continente europeu ou continente americano e conseguem ter uma inserção bastante grande. Falando nessas conexões, né, nessas possíveis Áfricas que poderão existir no futuro, eu gostaria muito de saber e tentar compreender e até, de repente, a gente tentar se ajudar mutuamente, como a gente pode parar com esse paradigma, não é? Porque, por exemplo, o Brasil, um país em que eu vivo há 20 anos, sou professor aqui, gostaria de deixar isso bem pertinente, porém não tem uma acreditação muito grande em prol pelo fato do africano. Creio que tem isso também na Europa, na América do Norte e tal, por aí fora. Porém, a gente vê que essa inserção de brasileiros que vão com
com o mesmo consumo final qual eu tenho tido aqui, de trabalhar, lá na África não se tem essa disparidade. Como africano que somos, aliás, como seres humanos, né? A gente devia ter, como africano, como seres humanos que somos, como a gente pode quebrar esses paradigmas e como podemos, através de uma leitura, através de uma socialização mais intensa, parar um pouquinho com essa... Nem tem um... So, I'm afraid my translation isn't working. Is it the question? Is there a question? A palavra final seria como podemos parar com esse paradigma. Okay. Entendeu? O africano ser sempre tido como coitado, como aquele que está, não como um intelectual, aquele cara que realmente pode resolver o problema de uma socialização. Principalmente hoje na era política que a gente vive no Brasil. Uma era muito drástica. Quem é africano como eu não tem uma conscientização muito séria a respeito disso, mas a gente vive um momento muito crítico no Brasil. Eu acho que um momento de o pessoal, mas de grande revolução e um momento muito drástico e triste também para com o país. A gente já não consegue inserção. A gente não está conseguindo, já não conseguiremos mais. O caminho é para isso, tá? O caminho é para isso. O caminho é para a inserção do africano perante a comunidade aqui no Brasil, ser impossível. Como podemos quebrar isso através de uma política social? Como podemos ter essa conexão igualitária das pessoas, sem olhar para a tonalidade da pele, da origem? One answer to your question. Porque, tipo assim, é muito triste, porque quando eu entro em uma sala de aula, devido ao meu sotaque, e as pessoas já conseguem ter, só pelo fato do sotaque, eu já consigo sofrer um estigma. My friend, we have understood your question. Thanks a lot. Let us We have answer. more questions as well. Yeah. Okay. Because my interpreter machine isn't working, so I'm sorry I couldn't tell. We have one question here. Boa noite, Feuin. A minha pergunta eu sou Eugênio Lima, de São Paulo, DJ. A minha pergunta é o seguinte: como é que vocês acham que a gente pode construir essa articulação de saberes? Aí eu vou dar o exemplo tanto do conceito sobre afrotopia, quanto do conceito, por exemplo, sobre afropolitanismo, né? Como a gente pode fazer essas conexões num momento onde, não só no Brasil, mas no mundo também, tem duas coisas muito em riscos: a incapacidade de se imaginar futuros e, portanto, né, toda a ideia de que viveremos um presente contínuo muito pior do que foi o passado e ainda com uma perspectiva muito ruim sobre o futuro. E onde a gente tem duas vertentes que estão sendo suprimidas: o tempo, que se torna cada vez mais curto, e o futuro, que é impossível de se mudar. Então, dentro dessa perspectiva, quando eu entrei em contato com a obra de vocês, a minha ideia era que é preciso rearticular os saberes para que seja possível reimaginar as coisas. Daí a inserção sobre literatura. E é muito interessante perceber como os conceitos que vocês trabalham, ele está impregnado de um conceito artístico de reinvenção, de transformação. E como é que a gente pode pensar num intercâmbio entre isso e a situação política mundial? You're giving the hard questions to me. Merci bien. Bom, sobre os comentários do professor aqui, a pergunta do professor. Não precisa dizer mais nada. É que eu vou ter... Você falou uma coisa que me lembrou da minha mãe, que ela dizia: toda vez que você entra numa sala, em qualquer espaço, por causa do seu sotaque,
você é considerado uma coisa que você não é, mas alguma ideia que a pessoa tem de você, né? Quer dizer, você é um professor, você é educado, que você é um professor educado e tem um conhecimento. Então, eu cresci, fui criada por uma mulher que experimentou a mesma coisa na carreira dela como uma médica. E, é claro, cresceu 2 filhas. É claro, isso não vai mudar. Você pode continuar a entrar nos espaços onde as pessoas podem imaginar quem você sente conhecer. Então, ontem, por exemplo, eu fui numa conferência e tinha um motorista que me trouxe, me perguntou 3 vezes, você tem certeza que você é Thais Selasi? Quer dizer, ele não podia imaginar que a pessoa que ele estava indo buscar para a conferência, né, como palestrante, pudesse ser eu. E eu não preciso falar que essa falha na imaginação e essa ignorância profunda não necessariamente tem um material para consequências violentas. Então, minha mãe me ensinou que isso talvez não mude no meu tempo de vida, mas não necessariamente precisa ser meu problema. Eu acho que eu compartilho esses pensamentos com o Felwine. Quer dizer, como que nós podemos tornar nosso continente um lugar onde alguns de nós possa querer viver. Ainda não eu chego naquele destino. E, sinceramente, eu acho que você também falou sobre isso, sobre a autoestima. Quer dizer, nós podemos e devemos encontrar esse sentido dentro de nós, apenas dentro de nós, e não esperar, nunca esperar que isso vai chegar para a gente de fora. Eu certamente cheguei a um ponto no qual eu não peço mais que mudem, eu não preciso que mudem, eu estou com uma ideia muito clara de quem eu sou. Eu também pode dizer que minha mãe era muito dramática, dizer, se aquele motorista que levou você devia ter saído do carro. Eu disse, era muito longe para ir andando. Então, nós precisamos saber isso. Nós temos que ver que eles são os ignorantes. A tristeza, e essa a palavra certa é deles. A sua pergunta eu vou passar para o meu estimado colega, para que ele responda. Bom, faz uma resposta rápida, porque nós temos uma outra pergunta. Bom. Primeiramente, eu queria dizer que dos nossos desafios é saber quem pertence à comunidade. A questão dos migrantes, que é chamado de problema dos migrantes, tem a ver com o fato de não reconhecer que esses indivíduos pertencem à comunidade. Tem o nós contra o eles. A comunidade são pessoas que compartilham o mesmo idioma, o mesmo território, mas existe uma comunidade humana e temos que trabalhar a questão do imaginário para ampliar essa noção de comunidade. Sobre a questão dos saberes do futuro, eu acho que tem 2 armadilhas. O primeiro é o hipermodernismo. O presente é mais importante que o resto. E tudo se dá num instantâneo. O tempo não carrega mais promessas. Então, a modernidade trouxe progresso, mas não acreditamos mais que o futuro vai trazer um bem-estar, uma melhoria do bem-estar. Sobre a questão de evitar nossa preocupação, evitar catástrofe ecológica, o futuro se torna um futuro sem promessas. E uma das perguntas é como pensar o futuro, como imaginar um futuro com promessas. Então, precisamos trabalhar sobre as categorias com as quais imaginamos o futuro e trabalhar sobre os universos mitológicos. Quais são as mitologias em que nós vivemos, da tecnologia, a mitologia do homem aumentado, a ilusão que a tecnologia pode resolver as limitações do homem, e tudo leva para esse caminho, e não somos capazes de imaginar outra coisa do que já sabemos. A dificuldade é essa.
como criar novos imaginários e cosmologias que não exploramos o suficiente, povos que existem no mundo e que podem nos inspirar para trazer imaginários mais ricos e não futuros sem promessas. Então, existe um trabalho de abertura do imaginário. Nosso imaginário é fechado. Como abrir esse imaginário? Essa é a questão. How to open this? Agora, uma pergunta bem curtinha, porque nós já estamos sem tempo. Prazer em conhecer. Meu nome é Aline, eu sou antropóloga. Eu estou muito agradecida de ouvir vocês e minha pergunta é para ambos. Eu gostaria de saber qual é a diferença entre afrofuturismo e afrotopia. Tem alguma diferença? São diferentes? E como que nós podemos usar ambos paradigmas para mudar o presente? Muito boa pergunta, mas nós temos que ter respostas curtas. A diferença entre afrofuturismo e afroutopia. Ces deux notions ont beaucoup de résonance entre elles. L'idée, eu acho que essa noções têm muito a ver e existe uma dupla presença dessas noções. Essa presença se dá em várias escalas. As rituais, a localidade, a experiência e o local da presença são importantes. Então, dizer que viemos de algum lugar e ser capaz de se situar nesse lugar. A afrotopia, afrofuturismo é outra coisa. Essa questão tem que ser estudada, porque ela copia um imaginário que vem de um universo imaginário da tecnologia, impregnado pela mitologia, um universo ocidental, e os africanos têm que enxergar um futuro dentro desse universo mitológico. Eu acho que mas os outros não podem sonhar por você. Você tem que configurar seu próprio futuro. Eu acho que ali tem uma forma de reapropriação do sonho alheio. Estamos dentro de um mundo tecnológico que articula formas antigas. Então, a ideia é dizer que o futuro que os africanos pensam não pode se inscrever nessas formas. Isso é uma armadilha, porque esses conceitos filosóficos têm que ser questionados. Precisamos pensar o que é uma produção vinda dos nossos espaços mitológicos que possamos chamar de afrofuturismo. Bom, então nós vamos ter que parar aqui agora, porque nós estamos já sem tempo. Acho que nós estamos na presença de duas mentes extraordinárias, dois escritores extraordinários. Realmente eu gostaria que vocês aplaudissem com força Fellow Ensar e Thaís Selassie. Muito obrigada. Muito bom, muito bom. Vamos aplaudir mais barulho! Obrigado. Muito obrigado.